Olá a todos! Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre governança de desenvolvimento de software, mas hoje nós vamos focar no CMMI, né? Então, o CMMI, ele foi desenvolvido na década de 80 e o objetivo dele era fornecer software de qualidade para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e, assim também, né, além de aumentar a capacidade da indústria de software. A ideia, então, né, ele foi criado pelo SEI, pelo Instituto de Engenharia de Software, né, nos Estados Unidos, e ao longo, obviamente, desses anos todos, né, ele foi criado na década de 80, ele foi se sofrendo evoluções e, obviamente, amadureceu como todos os processos normais, né, e boas práticas que existem para a gente trabalhar, né? A ITIL, o COBIT, enfim, as ISOs todas, elas sofrem atualizações de tempo em tempo para que elas possam acompanhar as evoluções tecnológicas, as mudanças de tendências, enfim. Então, o modelo foi criado e a ideia na época era criar, né, era criar um modelo de maturidade de software, ou melhor, um modelo de maturidade de capacitação, né? A gente fala de maturidade de software porque a gente vai trabalhar com software, mas o modelo do CMM, na verdade, ele apresenta um modelo de capacidade que pode ser utilizado em várias coisas, inclusive muitas outras boas práticas aproveitaram a ideia do CMM, né? O COBIT fez isso, para poder colocar dentro do seu próprio modelo um modelo de maturidade, né? O framework de terceirização fez isso. Então, várias tendências aproveitaram essa ideia. Mas o fato é que foram criados vários modelos e, posteriormente, a ideia, né, com a evolução, foi a criação do CMMI, que traz para a gente, então, um modelo integrado. Alguém olhou e falou, vamos integrar todo mundo aqui num único modelo, de forma que possa ter um relacionamento entre eles. Então, a ideia era criar um modelo que pudesse, então, suprir essa necessidade da integração. Então, foi criado o CMMI, no início ele só se chamava CMM, e depois ele passou a ser o CMMI, que é o CMM integrado. Bom, mas aí o que o CMMI define, né? O CMMI, ele vai definir para a gente, ele vai ter uma ótica, né? Ele vai propor diversas áreas de processo, um conjunto de práticas para alcançar os objetivos e ele vai definir os objetivos de cada área. Então, veja, ele tem os seus processos de trabalho, dentro disso ele define o objetivo para cada área e junto com cada área ele traz práticas para alcançar esses objetivos que ele definiu lá. Então, é bem interessante, né? Como tudo que a gente viu aqui, né, tem sempre muitas áreas de processos, né? A gente tem que explodir o framework e, obviamente, aqui não dá tempo para a gente fazer isso, mas lá na nossa área, lá na nossa aula, ele está explodido. A gente vai ver que o CMMI, ele define 22 áreas de processos que são organizadas em 4 grandes grupos. Então, ele vai trazer para a gente um grupo, né, de gerenciamento de processos, um grupo de gerenciamento de projetos, um grupo de engenharia e um grupo de apoio. Então, cada uma dessas áreas estão definidas lá na nossa aula, vocês podem consultar lá. Bom, o grupo de gerência de processo, ele tem como objetivo, né, fazer uma definição do processo organizacional, né? Então, ele vai ter toda uma ótica em cima de processo, de treinamento organizacional, do desempenho do processo organizacional, da inovação e da implantação desse processo organizacional, né? Então, quando a gente pensa no grupo de gerenciamento de projetos, a gente vai ver que ele tem todo um olhar em cima de projetos. Então, do planejamento do projeto, monitoramento e controle do projeto, gerenciamento de acordo com fornecedores, gerenciamento de projeto integrado, gerenciamento de risco, gerenciamento quantitativo do projeto. Por quê? Porque toda vez que eu desenvolvo software, eu tenho uma série de questões para a gente pensar, né? Quando eu falo do grupo de engenharia, ele vai tratar do gerenciamento de requisitos, desenvolvimento desses requisitos, da solução técnica e da integração do meu produto. E os grupos de apoio vai trazer para a gente o gerenciamento de configuração, gerenciamento de qualidade de processo e produto, medição e análise, decisão e resolução, né, verificação, validação. Então, ele vai pensar sempre na qualidade. Então, a gente vê que, na realidade, existe um monte de processos e eu vou usar os processos que se adequam à minha realidade, à minha empresa, tá? Então, o CMMI, ele traz um conceito também que é de constelação. Constelação nada mais é do que as documentações que ele tem dentro do escopo dele. Então, ele apresenta 3 constelações, né? Então, ele tem uma constelação
voltada para desenvolvimento, então são as diretrizes para o monitoramento, medição e gerenciamento do processo de desenvolvimento de software, que é o CMMI Dev, né, Dev de desenvolvimento, então o nosso foco será esse. Né? Então ele tem um CMMI SVC, que é de serviços, que é service, né? Então ele vai fornecer as diretrizes para entrega de serviços dentro das organizações e para cliente externo. Então quando a gente for falar sobre ITIL, a gente também pode fazer uma comparação entre o ITIL, a ISO 20000 e o service do CMMI, porque o objeto é o mesmo, serviço, né? E ele tem um CMMI para aquisições, então ele vai fornecer diretrizes para suporte às questões relacionadas à aquisição de produtos e serviços. Então vejam que ele tem 3 focos completamente distintos e que a organização não precisa trabalhar com 3. Eu posso escolher um deles e vou implementando à medida que a minha empresa for ganhando maturidade ou necessidade, ok? Bom, ele oferece para a gente 2 perspectivas de trabalho. Né? Então, a gente vai poder ver que eu posso fazer, né? São 2 representações. Eu posso ter uma representação por estágio ou uma representação contínua. É a forma que eu tenho para poder estar implementando o CMMI dentro da minha organização. Então, na representação por estágio, essa representação ela vai me permitir, né, já que ele tem níveis de maturidade, ele vai permitir que eu faça uma avaliação da maturidade da minha organização. E essa maturidade é composta em 5 estágios, 5 níveis de estágio, né? Então, eu tenho um nível inicial, um nível gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e otimizado. Isso também está detalhado na nossa aula, vocês vão poder olhar lá. Mas o que é bacana aqui? Então, ele vai descrever, né, para a gente os objetivos que devem ser alcançados em cada nível de maturidade dentro desse processo. Então, lá vai ter um quadrinho dizendo para cada nível de maturidade quais são os processos que a gente vai estar lá. Então, um nível de maturidade, ele é considerado, né, um degrau para eu evoluir para o próximo. Então, isso é bem bacana, ele vai te dizer quais são os processos que você tem que ter no nível gerenciado, por exemplo, porque inicial é inicial, né? Então, ele vai botar lá quais são os processos que eu tenho que ter no nível definido, quais são os processos que eu tenho que ter no nível gerenciado quantitativamente. E aí, a empresa, ela vai poder estar se percebendo ali. A representação contínua permite que cada uma de suas áreas de processo seja implementada de forma independente e evolutiva. Então, na realidade, a gente vai perceber que a organização ela vai poder escolher a área de processo as quais ela quer implementar. E aí o nível de capacidade ele vai de 0, que é inexistente, a 3. Então, eu vou passar pelo nível 1, que é o executado, o 2 é gerenciado e 3 é definido. Então, a gente vê o seguinte, no nível por estágio, eu não vou escolher um tipo de processo, né, ou um tipo de capacidade e vou implementar, né, uma área de processo. Não, na representação por estágio tem uma série de processos de vários, né, de vários processos diferentes, que aí vocês vão poder ver lá na aula, e eles representam um nível diferente. Então, quando eu ganho maturidade naquele processo, eu passo para um outro processo o outro subprocesso daquele processo, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, se eu quisesse implementar numa empresa, qual abordagem que é melhor de eu implementar? A contínua ou a por estágio? Então, a gente pode considerar o seguinte, a contínua, ela é mais recomendada para organizações que tenham preferências em evoluir por uma evolução gradual. Por quê? Porque aí ela vai evoluindo gradualmente na sua capacidade e aí a gente consegue, né, diluir o investimento feito, né, no programa de melhoria ao longo do tempo, mas tem uma desvantagem que é o maior esforço para gerenciar essa evolução segregada de cada prática. Então, a gente tem muito mais trabalho, né, para poder fazer isso. A abordagem para o estágio, ela é recomendada para organizações que estão familiarizadas com a incorporação de melhorias nos seus processos. Por quê? Porque a gente vai ver que, na verdade, né, quando a gente faz por estágio, eu vou implementar vários processos diferentes e como eu já estou acostumado, fica muito mais fácil de gerenciar. Por isso que a gente fala aqui que a representação contínua ela é mais simples de você implementar, porque eu vou botar um processo e aí exploro aquele processo todo até ele estar maduro e aí eu passo para outro processo e assim vai.
Então, quando o processo estiver maduro, a gente vai passando para outros processos. E aí vai ficando muito mais fácil, muito mais simples dessa organização conseguir evoluir no modelo, né? Só que fica, às vezes, difícil. Por quê? Porque, às vezes, você tem um processo que depende de outro processo. Né? Uma saída de um processo é a entrada de outro dentro de um processo de desenvolvimento de software. Então, você não tem como implementar o processo B porque você não implementou o A. E aí, é por isso que ele diz que às vezes é difícil. Às vezes você precisa dos 2 processos, 3 processos, 4 processos ali concorrentemente, e aí fica um pouco, né, mais difícil. Mas vocês vão poder ler sobre o CMM e estudar, obviamente, né, porque ele está detalhado lá. E, na verdade, ele é uma referência, mais uma vez. A nossa pretensão é mostrar um conjunto básico, uma noção sobre cada uma dessas práticas, de forma que vocês possam entender, então, todo o processo de governança de uma organização, ok? Muito obrigada, então, a todos e até o nosso próximo encontro.